Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de TV. Nós temos TV Manaim, um canal aberto em todo o território nacional. Se você não sabe o canal aí na sua região, você pode consultar a tela do seu televisor ou mesmo no site da Igreja Cristã Maranata, que vai estar ali o canal da localização onde você se encontra. Mas se você preferir, você também pode assistir os nossos programas pelos canais de TV a cabo, Sky. Nós temos o canal 87 e 587 da Sky. Você também pode acessar esses canais. Ainda uma outra opção são as nossas plataformas no YouTube, onde você pode acessar e também participar dos nossos programas. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, eu quero sempre fazer uma observação, as servos de Deus, não é? A gente tem esses irmãos de outras igrejas que nos dão a honra de participar dos nossos programas, são sempre muito bem-vindos. A todos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui novamente, nosso programa O Ministério é Maior que a Vida, hoje com a presença novamente do pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, queridos. Guilherme. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Muito bem. Dando continuidade ao programa que nós temos feito, que é um programa voltado para ministérios, né, e para aqueles que estão na igreja, porque muitos que estão na igreja hoje nos vendo, amanhã poderão ter ministérios, né? Porque servos de Deus, homens, varões, e também as irmãs, mas as irmãs, algumas são esposas de obreiros, diáconos, pastores e uns que vão, esposas que os seus maridos também vão ter ministério amanhã, mas elas também participam porque são ativas na vida da igreja. O nosso assunto nesses últimos programas é sobre a igreja. Nós mostramos nos programas anteriores que as cartas doutrinárias, especialmente as cartas do apóstolo Paulo, abordam doutrinariamente o funcionamento da igreja como se fosse um corpo humano. É claro que aí é uma figura de um corpo espiritual, mas a figura que serve de comparação é a figura do corpo humano. Nós falamos nas oportunidades anteriores que o corpo pode adoecer. Quem nunca adoeceu? Não, você pode adoecer. E aí você tem que fazer o diagnóstico, fazer o tratamento. No último programa, nós estávamos falando sobre a doença, a enfermidade do corpo, a igreja pode adoecer, mas uma das coisas que nós abordamos naquele programa foi das predisposições. E nós falamos naquela oportunidade que a igreja corre um risco muito grande com relação aonde ela está. Ela não faz parte, mas onde ela está inserida, que é o mundo que aí está. Então, eu vou começar aqui com o pastor Guilherme. Pastor Guilherme, qual a igreja hoje, nós estamos vivendo um período da igreja hoje muito importante no mundo que aí está. Qual o perigo que a igreja encontra hoje no mundo que aí está e o que facilita a igreja a adoecer espiritualmente? Pai do Senhor, pastor Madeu, pastor Francisco, os irmãos estão conosco nesse programa. Nós começamos a falar sobre enfermidades do corpo. E com isso, nós entendemos, e já falamos nos 2 últimos programas, sobre a ação da igreja como um corpo vivo e, por consequência disso, ela pode adoecer, né? E aí o pastor já falou sobre predisposição, tudo isso. E aí nós vamos falar hoje sobre a questão de que o corpo adoece, qual é a vigilância que nós, como pastores, temos que ter com respeito àquilo que é o envolvimento
da igreja para não deixar aquilo que é do mundo entrar no meio da igreja. No caso, uma enfermidade que vem de fora e que adentra no corpo. E eu vou ler a carta de Judas, pastor Amadeu, capítulo 1, verso 3 e verso 4, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Judas está falando aqui da introdução desse tipo de homens ímpios no meio da igreja. Ou seja, pessoas que trazem para dentro da igreja coisas do mundo. Então nós, como pastores, como ministérios, irmãos que estão assistindo nosso programa, nós temos que ter vigilância e estarmos atentos diante dos sinais, dos sintomas de uma possível enfermidade do corpo. Vou citar alguns exemplos aqui. No caso, o pastor deve observar. Vou citar um exemplo, poderia ser vários outros. Um jovem na igreja, você precisa observar o comportamento do jovem, se eles estão trabalhando, se eles estão atuando, não deixar os jovens dispersos. Deixa eu fazer um parênteses aqui, o Guilherme, para poder você continuar. Sim. A carta de Judas, ela começa dizendo o seguinte: entraram dentro da igreja alguns que antes foram chamados, né? Ou seja, pessoas dentro da igreja que trouxeram o mundo para dentro da igreja. Sim. Né? Então é o seguinte, não é o mundo que veio e entrou dentro da igreja, porque não vai entrar assim, do mundo vem lá e trazer os... Não, pessoas da igreja, entendeu? Quer dizer, é o que Judas está dizendo. Sim. Então eles vêm e trazem eles que já foram, olha só, tiveram uma experiência com o Senhor, o texto diz isso, foram purificados, foram, né? Como diz o texto, e voltaram e sorrateiramente entraram na igreja e trouxeram tudo isso para dentro da igreja. Quer dizer, eles contaminaram a igreja, trouxeram uma contaminação da igreja. Isso que você está fazendo. Então, é importante, Guilherme, nisso aí que você está observando, aí vamos. O pastor, ele tem que estar atento. Então, por exemplo, você começou muito bem. Os jovens, o que você está observando nos jovens da sua igreja? Há algum comportamento, assim, com relação, não a participação dele na igreja, mas o comportamento dele está mudando? O aspecto dele está diferente? Ele está apresentando características diferentes daquilo que ele já teve? Comportamento na fala, tudo. Entendeu? Isso daí, pastor Amadeu, a questão do cuidado para não permitir que as coisas do mundo entrem através desse tipo de coisa. Vou citar um outro exemplo. Além do jovem, nós temos irmãos que são usados, que têm diversas funções. E uma função que corre um risco também muito grande de ser influenciado muito por aquilo que é do mundo ou de permitir essa entrada é o louvor, o grupo de louvor. E o que o pastor precisa observar? Testemunho, né? Não só dentro, mas também fora. Não é que o pastor tem que vigiar, mas se surgir alguma coisa na questão de algo que é preciso tratar, tem que ser tratado. Um exemplo, diante de todos, como que está a questão do falar, do tratar os demais, palavreado, tudo isso são situações... Até como se apresenta, né? Sim. Outra coisa que é do nosso tempo, da nossa geração hoje, que é as redes sociais.
Como que está esse comportamento? Porque hoje a rede social é uma extensão da nossa vida, que há 20 anos atrás, até menos, não tinha isso. Então hoje as pessoas se expõem mais justamente por causa disso. Então, esse tipo de observação o pastor precisa ter para cuidar, para zelar por aquilo, para não permitir que esse tipo de... Você pode, ainda dentro dessa linha que nós estamos tratando. Então, nós estamos falando do corpo que adoece. Exatamente. Tá. Aí você tem, por exemplo, professora de criança. Qual o comportamento dela? Aí você falou em rede social. Aí ela participa de festas e se expõe na rede social. E a criança viu. Ou alguém falou, o adolescente e tal. Como é que fica essa situação e você deixa isso na vida da igreja? Aí ela é professora de adolescente. O comportamento dela, o que ela frequenta, tipo de festa que ela vai, tudo. Então você, quando vê isso, o pastor tem que ver isso. Entendeu? Porque essas pessoas, na vida da igreja, é como está a carta de Judas. Né? Entendeu? O comportamento dessas pessoas, professora de criança. Eu me lembro de crianças que me perguntavam, minha filha às vezes fazia isso, pai, mas a tia, ela faz isso, eu sabia? Então, veja só, não, o senhor vê mas como é que a tia se comporta, como é que a tia anda, como é que a tia fora? Então, veja, carta de Judas, como é que estão essas pessoas que estão dentro de um trabalho de igreja, como é que, entendeu? E é importante lembrar, pastor Madeu, que a questão do ensino, de você lidar com o ensino, não é só aquilo que você vai pregar ou a aula que você vai dar. Em tudo você ensina, você é o exemplo. Né? Paulo diz assim para Timóteo, ser exemplo em tudo, no trato, na doutrina, em tudo. Ou seja, você está ensinando através de uma palavra que você fala, de uma forma como você se expressa. Às vezes você é sisudo, é duro, às vezes você tem que ser mais suave, mais manso, ou numa roupa que você veste. Tudo hoje você ensina. Veja só, acho que uma última reunião, o pastor Alexandre deu uma palavra muito interessante. Ele disse assim, olha, se o irmão ele tem dificuldade, ele está à frente numa posição, ou uma irmã, mas ela tem dificuldade de aceitar isso e acertar isso, irmão, olha só, você ama a obra? Ama. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um tempo para a irmã orar mais, buscar mais, a irmã saber do Senhor, se é isso mesmo. Então, deixar a irmã, não, irmã, vamos dar uma paradinha aqui agora para a irmã buscar e ver isso aqui ao Senhor. Porque se deixar, ela é referência para a igreja, adoece a igreja. E aí pega os mais novos, os recém-levantados, e vê isso como exemplo e dissemina tudo isso, né? Então, o pastor tem que estar atento a isso, tem que observar o testemunho, tem que observar o comportamento, a ação diante de todos, como que a pessoa se comporta, tanto dentro quanto fora, porque isso pode adoecer o corpo. Então, a nossa, sendo bem prático aqui, a nossa posição como ministério é vigilância. Nós temos que estar atentos com respeito a isso. Eu acho que isso aí é a colocação. Agora, eu passo a palavra agora para o Francisco. Francisco, isso que o Guilherme falou é fundamental, né? Quer dizer, você isso que ele está dizendo, né? Quer dizer, o mundo, às vezes, tenta entrar dentro da igreja de maneira muito sorrateira, costume, né? É aquela festa de casamento que, entendeu? É aquele culto de aniversário, aquela coisa que as coisinhas vão entrando, parece, e o pastor, às vezes, fica para a questão de milindrar e não aquela coisa, e aí o problema começa a entrar e de repente fica difícil. Mas eu quero colocar para você, que já é um pastor mais maduro, o seguinte,
essas coisas, quando elas entram, ele falou mais sobre professor e tal, mas há uma coisa muito importante, e aí é o campo que eu quero que você entre, na vida dos obreiros, na vida dos diáconos, como é que eles estão se apresentando. Por exemplo, os diáconos, eles têm um compromisso muito grande com a doutrina, porque o Senhor revelou há um tempo atrás que eles seriam, né, zelariam pela doutrina. Tá. Então, por exemplo, como é que você vê nisso na vida da igreja, quando os obreiros e os diáconos, eles começam a não participar disso? Por exemplo, começa a se omitir com relação ao EBD, eles começam a ficar resistentes a certas orientações que o presbitério dá, entendeu? Aí você tem as dificuldades dentro da igreja. Como você que é o pastor mais antigo, você observa isso, e isso é um fator que preocupa a igreja. Exatamente. O pastor Guilherme, ele citou aqui a carta de Judas, né? E a grande preocupação hoje é justamente da questão da predisposição de deixar o mundo entrar dentro da igreja. Mas Amadeu falou uma coisa aqui muito interessante, eu fiquei aqui pensando que, na verdade, o mundo não vai entrar dentro da igreja, mas é alguns que estão já dentro da igreja que, às vezes, através deles, o mundo quer entrar. Aí eu me lembrei daquele texto que está lá em Mateus 16, 18, Amadeu, que diz assim, que o Senhor Jesus, ele falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então isso é uma promessa do Senhor. Mas quando que o Senhor falou isso? O Senhor falou isso quando Pedro entregou uma revelação e ele falou que sobre a revelação, sobre esta é a forma da minha igreja ser edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então está lá em Mateus 16, 18. Muito bom, muito bom. E aí, agora a gente vem aqui linkar aquilo que o pastor Guilherme falou. Então, quando começa a faltar o espiritual, é o diácono que às vezes ele é o capitão de grupo, ele não está vendo as coisas. Porque você citou uma coisa aqui que é a questão do exemplo. Pastor é exemplo. Né? A sua filha, papai, a professora, então a professora é exemplo. O diácono também é exemplo. O diácono que começa a fazer corpo mole para ir para a escola bíblica e tudo. Então, aquele grupo dele, aquelas pessoas ali, até mesmo, você citou jovens, grupo louvor, mas muito mais pessoas, famílias, elas vão ver aquilo ali. Então, quando começa a afrouxar a doutrina, e eu sempre gosto de lembrar que esse programa, o ministério, é para os pastores, é um auxílio para os pastores que são até mais novos, né, que estão chegando agora, estarem atentos a tudo isso, porque às vezes a pessoa entende que ministério é só subir no púlpito, pregar e amém, glória a Deus, depois ir embora. Não, ele tem que ver isso. Aí você entrou num aspecto aqui muito importante. Como é que está o diácono? Para aquilo que ele foi chamado. Para que ele foi chamado? Um dia desse, eu estava numa reunião lá de grupo da sessão e eu perguntei aos diáconos quais são as duas características principais do diaconato. E houve aquele silêncio. Assim, gente, as duas características principais do diaconato. Porque quando o diácono perde essas características, ele está perdendo o seu diaconato. Então, é cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Isso. Né? Então, eu entendo, Amadeu, que é por aí. E Mas você só um parênteses para poder você voltar para onde você entrou numa conclusão boa. Eu queria que você voltasse a isso. Você disse assim, a confissão de Pedro, lá em Mateus 16, ele diz assim, Jesus diz assim, você teve revelação, né? Isso. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, Jesus é a base. Então, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele teve revelação. Quando ele teve revelação, Jesus disse assim, nessa condição aí, as portas do inferno não prevalecerão. Então, as portas do inferno, o mundo, as portas do inferno. As portas do inferno só não prevalecem na vida da igreja se ela estiver na revelação.
Exatamente. Aí cabe, voltando aqui ao Guilherme, cabe ao pastor estar vigiando isso. Por quê? Porque você começou aí, no início da carta, Judas diz assim, batalhar pela fé. A fé, se você deixar o mundo entrar, ele vai destruir a fé. Exatamente. É uma batalha que você tem que vencer A batalha é diariamente. porque o adversário, ele tenta entrar sutilmente para destruir a fé. Exatamente. Entendeu? E tudo que está no mundo aí hoje, Guilherme, pastor Amadeu, converge para isso, né? Para destruir a fé. Mas a fé é a base de tudo na igreja. Então, a igreja que zela pela doutrina, então, isso assim, a gente está falando aqui para os irmãos, estão nos ouvindo, parece até uma coisa assim muito comum, mas isso tem que ter esse ponto de corte, né? Então, se faltar a fé, se faltar os dons, se faltar a revelação, se faltar a palavra viva, se faltar, aí as coisas começam a se acomodar da mesma forma que o mundo está vivendo. Então, a igreja hoje ela é uma barreira. E Jesus garantiu que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, não precisa ter medo do mundo, não precisa ter medo de nada, não. Mas você tem que colocar em dia aquilo que hoje está se falando muito, né? Os marcos antigos, botar em dia aquilo que é a revelação, botar em dia aquilo que o Senhor já revelou, aquilo que nós estamos recebendo, às vezes são as orientações do presbitério, às vezes, porque tudo isso que nós estamos recebendo é para quê? É para preservar o corpo. Preservar o corpo, que é a igreja. Essa batalha que o pastor Amadeu lembrou aqui do texto, a batalhar pela fé, essa batalha, ela não é um dia só não, é até Jesus voltar. Então nós temos que estar prontos todos os dias. Combater o bom combate, acabou a carreira, mas a fé guardou. A fé. Interessante. Nós estamos concluindo essa parte ainda, né, desse nosso programa, falando sobre a enfermidade do corpo, falando sobre o momento, a importância do ministério nesse trabalho, como nós abordamos até aqui, mas nós não vamos dar uma parada aqui para continuar esse mesmo assunto no nosso próximo programa. Nós queremos agradecer novamente as presenças, pastor Francisco Damiani. Pai do Senhor, amém. Pai do Senhor, Guilherme. Amém, Pai do Pai do Senhor. Senhor. Pai do Senhor a todos. Nós vamos continuar ainda nessa mesma linha no nosso próximo programa, falando sobre os riscos que nós corremos, né, da igreja nesse momento que nós estamos vivendo. A paz do Senhor a todos. TV Manaim, uma TV para você ver.